Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Anderson. Esse canal é Pregando como os Apóstolos Pregavam. Estamos aqui mais uma vez para desmentir, é verdade, mais um falso profeta que está enganando muita gente, levando muita gente para o inferno, como Jesus já falava, né? Nosso Yahushua, o Mashiach. Um cego, quando guia outro cego, ambos caem dentro do buraco. Eu represento a igreja primitiva, a igreja que antes de Constantino, em 325, né, que Constantino corrompeu a igreja primitiva, fundando assim a igreja católica. Então eu represento aquela igreja, aquele conhecimento, aquele ensino. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos desmentir mais um falso profeta. Vamos aqui para nós ver aqui como é que funciona isso aí. Se Israel, de fato, for o povo escolhido de Deus, significa que Jesus não é o Messias. E logo todos... Israel, de fato, é o povo escolhido de Deus. A Bíblia fala em Êxodo que o povo hebreu, os israelitas, são propriedade peculiar de Deus. Sabe o que isso quer dizer? De todo mundo do planeta Terra, de todas as nações, de todos os povos, Deus olhou lá de cima e falou: opa, peraí, aquele povinho ali, aquele povinho ali, vai ser a minha propriedade particular. É como se eu tivesse um monte de brinquedo, e dentre esses brinquedos eu tenho um em particular, um que eu gosto mais, um que eu admiro, um que eu protejo. É mais ou menos isso. Então, os hebreus, o Israel, é propriedade peculiar de Deus. Todos os povos das nações pertencem ao Deus Altíssimo, ao Yahweh. Porém, os hebreus, aquele querido, a verdade que o povo hebreu é chamado como a mulher de Deus, a esposa de Deus. A igreja é a noiva do Cordeiro. Israel é a mulher de Deus. Por causa disso que Deus usou o profeta Oséias, né? Falou: Oséias, você vai à casa de prostituição, pega uma prostituta e casa com ela, tenha filho com ela. Isso é uma tipologia. A prostituta era Israel. E o profeta Oséias simbolizava Deus. Toda vez que Israel se prostituía, ia diante de outros deuses, Israel se prostituía, porque Israel é casado com Deus, propriedade peculiar de Deus. Vamos continuar aí. Todos os evangélicos estão errados. Esse vídeo aqui é para você mandar para sua tia evangélica, Nada que gosta e tá passando as madrugadas orando por Israel. Os evangélicos meio que adoram Israel, porque Israel seria o povo escolhido de Deus. Ok. O que já é muito louco, né? Porque evangélico não é israelense. Mas olha só a grande ironia da coisa. Se Israel, de fato, for o povo escolhido de Deus, significa que Jesus não é o Messias. E logo, todos os evangélicos estão errados. Porque para os evangélicos... Você entendeu? Espera aí, vamos lá. Jesus, ele era o quê? Ele é judeu. Né? Judeu, igual os judeus que existem lá hoje. Ele era judeu. Como? Você entendeu? Eu não entendi nada que esse cara tá falando. Eu não sei se esse cara é pastor, um falso profeta, eu sei que ele é. Eu não sei se ele tem uma dominação. Será que esse cara é líder de pessoas? Vamos ver. Evangélicos, eles servem o mesmo Deus de Israel, Yahvé. Só que Mexe isso é só na perspectiva evangélica. Porque para Israel, Yahvé não é pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que para os evangélicos é. Olha a incoerência dos evangélicos. Eles estão afirmando algo que anula a própria fé. Porque se Israel de fato for o povo escolhido de Deus, Jesus é só um lunático, não é o Messias. Inclusive é assim que Israel vê Jesus. Jesus não é o Messias. E se ele não é o Messias, ele é um oportunista, um golpista que tentou se passar por Messias. Pessoal, esse povo esquerdista, que ele é um comunista, você vê na cara dele. Né? Falando de política aqui não, né? Aqui a gente fala sobre Bíblia. Né? Esse povo, o que eles pensam? Eles pensam que todos os judeus
não acreditavam que Jesus era o Messias. A bem da verdade que a Bíblia fala que Jesus veio para os seus, né? Ali em João, Evangelho de João. E os seus não o receberam. Só que quando a Bíblia fala que os seus não o receberam, não está falando que 100% dos judeus receberam Jesus, não. Até porque os 12 apóstolos de Jesus eram judeus. Jesus era judeu, os 12 apóstolos eram judeus. Os 70 discípulos que Jesus mandou em dois eram judeus. No dia de Pentecostes, as 125 pessoas que foram batizadas no Espírito Santo pela primeira vez eram judeus. Quando Pedro pregou pela primeira vez, 3.000 almas se converteram. Essas 3.000 almas eram judeus. Tá? Depois Pedro pregou de novo a segunda vez. 5.000 almas que foi convertida eram judeus. Jesus foi visto antes de dar ascensão por mais de 500 pessoas, todas judias. Quando esse cidadão fala que os judeus não acreditam que Jesus é o Messias, ele está mentindo, não tem coerência nisso. E logicamente que desde aquela época, né, tinha judeus que não acreditavam que Jesus era o Messias, não é verdade? Como nos dias de hoje tem gente que não acredita que Jesus é o Messias. Você está entendendo? Só que hoje tem judeus messiânicos. Logicamente que tem muitos judeus que estão esperando o Messias deles vir, que nós sabemos, que a igreja primitiva sabe, ou sabia, né, que é o anticristo. Então vamos continuar ouvindo o cidadão falar aí. Ou se passa para o Messias. Se Israel for o povo escolhido de Deus, quando vier o Messias, os evangélicos que adoram Israel, vai ser só mais um povo subjugado sob a grande nação de Israel. Entende? É tipo uma síndrome de Estocolmo dos evangélicos. É preocupante. Só a verdade é que a gente... Eu não sou evangélico, né? Mas até eu já fui evangélico, já fui católico, já fui de todas as religiões, que eu tive que aprender, pesquisar, estudar, ter conhecimento da palavra de Deus, ter conhecimento bíblico, ter conhecimento espiritual, ter discernimento, para mim representar a igreja primitiva, né? É verdade que os evangélicos, como os católicos também, né, os testemunhos de Jeová, que seja, os cristãos, as religiões cristãs, não adoram Israel. Não adoram Israel. O Israel, né, como nação, a igreja de Cristo tem que orar por eles, porque Jesus falou, ora por Israel, pela paz em Israel. A volta de Jesus está atrelada a Israel. A última profecia da vinda de Cristo tem Israel como nação. Quando Jesus falou assim, que não passará, assim que a figueira florescer, não passará essa geração antes que eu venha. A figueira que Jesus estava falando é Israel, e ela floresceu em 1948, quando a ONU reconheceu o Estado de Israel, lá onde é hoje, tá? Inclusive o brasileiro Oswaldo Aranha, que sancionou a lei lá para eles. Quando a Bíblia fala que não passará essa geração, uma geração perante a Bíblia é de 85 a 90 anos. Então, em 1948, passando 85 a 90 anos, dá nos dias de hoje. Então a igreja tem que estar ligada em Israel, sim, não adorando Israel. A gente não adora Israel, não, porque eles são nossos irmãos. Eles são o verdadeiro povo de Deus. Só que a maioria deles rejeitaram a Deus, dando assim a oportunidade da gente ser salvo. Por que eles rejeitaram? Mas não foi 100% que rejeitou ele, não. Não foi. Então vamos ser coerentes, vamos pregar a verdade, falso profeta. Vamos falar a verdade pro povo. A gente já tá cansado de mentira, de pastor enganando, pastores que querem fazer discípulo de si para te dominar, para enriquecer as nossas custas. Pastores, outro dia eu estava ouvindo um pastor no podcast do Pablo Marçal, um pastor do Rio de Janeiro. O Pablo Marçal questionou ele: cara, você tem um Rolex, não sei quantos mil no pulso, você tem um carro importado, você mora em mansão, seu tênis aí é Gucci, não sei. E ele
É porque a gente tem que ter o melhor. Enquanto o povo passa fome. O povo evangélico é conhecido como um povo pobre, ignorante, que é facilmente manipulado. E na verdade que é. Só que quando a gente prega a verdade, a igreja primitiva, ela é considerada como escória do mundo. Nós somos escória. Nós cristãos, nós somos escória. Só que as pessoas acham que a gente é escória porque tem pessoas igual esses pastores que monetizam em cima da gente. Aí fica aí, ó. Como o Paulo falou, a gente é a escória do mundo, cara. A gente é considerado a escória desse mundo porque a gente crê em algo que não existe visivelmente. É fé. Você tá entendendo? Aí vem uns homens desse, capitaliza na nossa fé, na nossa humildade, na nossa ingenuidade. Eu vejo templos magníficos preparados para atrair pessoas ricas, cara. Só que são templos ricos. Mas como está escrito em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Quando o apóstolo João escreveu o Apocalipse, essa parte, eis que estou à porta e bato, tem muitos falsos pastores que falam assim, o seu coração é mentira. É mentira. Quando o apóstolo João escreveu o Apocalipse, amando de Jesus Cristo, de Alcha, quando ele fala essa parte ali, era igreja ali, é uma das 7 igrejas da Ásia. A igreja estava fechada, a igreja era rica, bonita, poderosa, mas não tinha Jesus lá dentro. Jesus estava do lado de fora batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Não é seu coração, não. Se você acha que quando eis que estou à porta e bato é seu coração, é mentira. O falso profeta falou isso para você. Só que Jesus estava pregando para um templo, ou melhor, para uma igreja, para uma cidade, né? Não é templo, porque Jesus não habita em templos feitos por nós humanos. Deus não habita em templos. Era uma cidade, a igreja de Laodiceia, a igreja de Tiatira, Laodiceia, Esmirna, era uma cidade. A igreja que estava lá era o ser humano que estava, sabe, com o coração fechado para Deus. E estava na porta lá, eis que estou à porta e bato. Templo religioso. Mas ninguém ouvia a voz dele. Então, vamos ser coerentes, vamos falar a verdade, vamos pregar de verdade. Jesus está voltando, nós estamos vivendo uma tribulação, você não sabe. Nós estamos dentro da tribulação. Só que continuamos pregando os belos prazeres da vida, enriquecendo, falando mentira, trazendo o mundo para dentro dos templos religiosos. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Aqui nós pregamos como a igreja primitiva pregava, como Paulo pregava. A gente prega como os apóstolos pregavam. Nós pregamos como a igreja primitiva pregava. Não é como os falsos profetas pregam, não. Lembrando que Paulo escreveu, falando assim, ó, pessoal, não se iludam. Assim que eu morrer, praticamente na mesma hora, Satanás vai introduzir falsos pastores, falsos profetas no meio de vós. E vocês vão acreditar. Como nos dias de hoje eles acreditam. Um homem desse tem milhares de seguidores. Já tem essa noção? Um homem desse, esse homem representa os falsos pastores de hoje em dia. Esses caras têm megas templos, jatos, salários astronômicos. Lógico, o pastor tem que viver da igreja, tem que comer, é digno do seu salário, sim. O pastor tem que ter o seu salário. Um salário bom. Se arrecada muito a igreja, tem que ter um salário bom. O restante, meu querido, você vai lá, um exemplo lá, sua igreja arrecada 100 mil. Né? As igrejas hoje em dia arrecada muito mais. Um exemplo, uma igreja que arrecada 100 mil. Cara, um pastor tem que ter o quê? Uns 7 mil de salário. Desses 100 mil, vamos lá, tira 10%. E dá de salário pro pastor de 100 mil. Né? Teria que ser assim. De 100 mil que arrecadou,
pega 10%, 10 mil, dá seu salário. Os outros 90 mil paga o aluguel do templo, paga a água, a luz, telefone, paga as despesas. Não fica por 30 mil, né? Aí vão ficar aí 30, 40 mil, sobrou 60. Esses 60 mil, pega os pobres miseráveis da igreja. Fala assim, meu querido, qual que é o seu problema? Eu preciso de uma cirurgia, eu preciso disso, preciso daquilo. Eu tô desempregado, eu preciso de comer. Eu não tenho dinheiro para pagar água. Paga. A igreja tinha a obrigação da igreja sustentar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Doa 100% para a igreja. Um monte de cesta básica. Faz cesta básica, porra. Dá cesta básica. Os membros da igreja estão bom. Outro templo religioso que tá pequenininho, que tá passando dificuldade, vai lá e sustenta aí. Vai na rua, um monte de mendigo aí, ó. Aluga uma casa, um albergue, que seja paga uma cozinheira. Aí, ó, vocês vão dormir, vão ter alimentação. Isso é evangelho, tá? Agora não. Aí você vai lá, o pastor vai lá, arrecada 100 mil, né? 100 mil, paga as despesas da igreja, aí com o restante, bota no bolso dele. Aí tem gente que fala assim, aí tem gente que tem jato, carro importado, mora em mansão e fala assim, não, mas isso aqui não é meu não, isso aqui é da igreja, isso aqui é do vou usar o Silas Malafaia como exemplo. O Silas Malafaia acho que tem jato, tem anelzão de ouro de $4.000, tem carro blindado. Aí fala assim, não, mas isso aqui é tudo no nome da Associação Vitória em Cristo. Só que o CNPJ dele tá no nome dele. Você tá entendendo? Isso é um absurdo, cara. Isso é uma lástima. Isso é um escárnio com Yahshua, nosso Mashiach, nosso Salvador, nosso Jesus. Isso é A igreja primitiva, sabe como é que fazia? Você lembra lá? Pedro, né? Falou, meu pessoal, aqui nós vamos viver todo mundo igual. Quem tem muito, vende, deposita aos pés aqui dos apóstolos, nós vamos dividir em partes iguais, porque para eles, Jesus ia voltar tipo no amanhã. Eles viviam como se Jesus fosse voltar amanhã. A gente não, a gente vive como se Jesus nunca fosse voltar. Mas a igreja primitiva vivia como se Jesus fosse voltar amanhã. Por causa disso que Ananias e Safira vendeu tudo. E até então, eles prometeram que ia depois. Pedro não pediu nada. Eles prometeu, nós vamos vender tudo, vamos depositar aí que nós vamos viver igual, em harmonia. Só que ele reteve parte da venda, do dinheiro da venda. Morreram, porque mentiram. Eles fizeram o voto. Pedro não obrigou eles. É para viver em harmonia iguais. Porque naquela época, a igreja primitiva era uma igreja pobre. Era uma igreja perseguida. Era uma igreja que era assassinada, morria. Era perseguida. O próprio Paulo assolava a igreja de Cristo. Entrava nas casas, prendia, matava, fazia o que fosse possível. Era assim que a igreja pobre vivia. Porque Jesus era pobre. Os apóstolos eram pobres, ignorantes, sem conhecimento. Todo mundo era pobre, pô. Tinha um ou outro que era rico. Igual o José de Arimateia, né? Que era rico. As 3 mulheres que patrocinavam a ida e vinda de Jesus, né? Que é a mulher de Chuza, Joana e aquelas outras que eu não lembro o nome. Era poucos. Isso era tudo pobre. Então, hoje não. Hoje eu já frequentei templos, abastados, ar-condicionado, aquelas cadeiras top e tal. E também já frequentei igreja pobre, lascada, que não tinha nem dinheiro para pagar o aluguel. Eu tive que ajudar a doar cimento, doar cadeira. Eu trabalhava de pedreiro, fazia o chão, botava. Eu fiz isso. E olha que eu nem acredito em templos feitos por mãos humanas, tá? Então é isso, pô. É isso. Aí não. Esses pastores de hoje em dia, tudo milionário. Vem uns políticos, dá tapinha nas costas. Porra, o cara que é rico, dá tapinha nas costas, mesmo sendo adúltero, mentiroso, ladrão. Você tá entendendo? Ou você não tá entendendo? É assim que funciona. A igreja de Cristo nos dias de hoje, onde
corrupção em tudo quanto é lugar, essas ideologias de homossexuais, essas coisas tudo. A igreja era para ser perseguida, porque a igreja prega contra isso. A igreja prega contra políticos malditos usados por diabo, por essas televisões que pregam esses influenciadores satânicos, sabe? A igreja era para pregar, mas não, a gente recebe tapinha nas costas. Jesus falou: se o mundo vos odeia, fique sabendo que me odiou primeiro. Eles te odeiam porque você não é do mundo. Vocês estão aqui, mas não é daqui. Por causa disso que o mundo te odeia. Mas o mundo ama vocês, porque vocês tá assim com o mundo. Porque vocês trazem o mundo para dentro dos seus templos. Era para ser o contrário. Jesus falou: ide, saída, eclésias, de dentro para fora, vai. Não, vocês trazem para dentro. Prende aqui, aí o cara lá, né, dá o dízimo gordo. O cara pode fazer o que quiser. Aí o outro lá, que tem conhecimento, estuda, jejua a hora, não tem uma oportunidade nem de uma palavra. Aí o outro que entrou ontem, que tem o dízimo gordo, para travar o dízimo do cidadão, do adúltero, casado 10 vezes, tá no púlpito. Para de ser hipócrita. Se converta. Vocês vão pro inferno. Lembra que Jesus falou: apartai-vos de mim, maldito, que não vos conheço? Aí você vai falar assim: poxa, mas eu preguei em seu nome, eu expulsei demônio, eu curei, fiz maravilhas, milagres. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. É isso que você quer pra você? É isso que você quer pra você? É isso que você tá traindo. Pessoal, Asaf, templo de Salomão, templo diabólico, satânico. Eu vou fazer um vídeo falando a respeito disso. É bíblico. Tudo que eu falo é 100% Bíblia. Se não for, não é Deus que está falando. Não que Deus, eu sou Deus, não, porra. Eu represento a igreja primitiva, que te falei. Eu tenho que ser 100% Bíblia. Asaf estava revoltado com Deus. Porra, Deus, é possível esse negócio? Esses caras tudo prosperando, os ímpios prosperam e eu te sirvo aqui no templo. Eu sou ferrado, lascado. Deus olhou para trás e falou: acorda pra vida, porra. Acorda. A recompensa desses caras, eles já receberam. Você não, rapaz. Você vai receber seu galardão. Seu galardão é eterno, é espiritual, é no outro mundo. A recompensa desses pastores é isso. É os carros importados, os jatos. Tem igreja em Orlando, tem igreja em Nova York, tem igreja no mundo todo. Eu pinto uma igreja toda de preto, que eu sou o dono. Mas você não. O galardão deles já recebeu. É os carros importados, é o dinheiro. Esse cara que se veste tudo de Gucci, sei lá como é que se chama essa marca. Você não, meu pregador. Você não. Jesus está falando com você: acorda. Você não. Sua recompensa se chama galardão. Vem de cima. Você vai herdar a vida eterna e galardões. Você vai receber muita coisa no céu, cara. São coisas que ao homem não resolvidos, é inefáveis falar. Como Paulo falou, foi até o terceiro céu. Na hora que olhou as coisas lá, vi coisas que ao homem não é lícito falar. Coisa que Deus tem pra nós é muito grande. É como se nós fosse ter um planeta Terra de recompensa. É mais ou menos isso. Eles não. A recompensa deles é aqui terrena. Depois, ó, tudo é vaidade. Vaidade. Salomão falava isso. Vaidade. Então é isso. Por hoje é só. Se inscreva no canal, deixe seu like. Se inscreva no canal. Pregando